Jogadores e torcedores de rugby foram aconselhados a cobrir suas tatuagens quando viajaram para o Japão para disputar o Campeonato Mundial de Rugby. Lá, as tatuagens estão associadas ao crime organizado. Isso não se dá apenas no Japão. Tatuagens sempre foram símbolo de pertencimento a gangues. Desde tempos remotos, tatuagens estiveram presentes também em religiões pagãs. Por isso, Deus vetou que Israel fizesse o mesmo. Deus não queria que seu povo se identificasse com essas religiões. Há sempre a polêmica em relação a este texto. Isso vale para hoje? Tolice debater isso. O princípio é: vocês não devem se identificar com práticas de homens pagãos. Somos um povo diferente. E claro, isso continua valendo. E essa questão de identificação é muito interessante. Como as tatuagens historicamente estão associadas a religiões pagãs e a gangues, jovens que faziam tatuagens o faziam como um símbolo de rebeldia. Era um grito de independência. Ao longo da história, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de contracultura, marinheiros, presidiários e veteranos de guerra, disse Deborah Bresser. Tatuagem foi símbolo de contracultura. Contra que cultura eles lutavam? Ora, contra a cultura cristã, que moldou o Ocidente. Mas a moça que fez um unicórnio no calcanhar, ela está mesmo pensando em combater Cristo? Nem todas, mas algumas sim. Cansada da opressão cristã, recebida por meio de seus pais, a Rogerinha foi para a faculdade. Ouviu sobre o admirável mundo novo da esquerda e, não tendo coragem o bastante para morrer de maneira revolucionária, fez um gesto silencioso de protesto, uma tatuagem. Mas ainda que nenhuma dessas pessoas tenham feito isso por conta de rebeldia, muitos o fazem por pura modinha, e uma modinha ruim. O vulgar ganhando lugar da nobreza. Em seu livro A Rebelião das Massas, Gasset retrata o fenômeno do homem comum que rejeita ser liderado. Antigamente, o homem médio sabia de suas limitações e aceitava ser conduzido. Hoje, ele não apenas rejeita se curvar aos nobres, como deseja levar sua vulgaridade por todos os lados. A alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe por toda a parte. No passado, homens capazes, inteligentes, piedosos produziam obras belas na música, na poesia, na literatura. E esse padrão de belo descia às camadas mais inferiores da sociedade. Hoje, as camadas mais inferiores, as gangues, as religiões pagãs, fazem sua feiura e essa feiura vai subindo até a elite do povo. Agora, você, cristão, vai me dizer que a beleza é relativa? Que não há padrão de beleza? Que as tatuagens não são feias, pois tudo é questão de gosto? Isso é interessante porque a relativização da beleza surge juntamente com a relativização da justiça. Claro, como sugeria Platão, beleza e justiça são inseparáveis. Todos sabemos disso. Até a dona Joana, que jamais chegou perto de A República de Platão, quando ela quer dar um sermão no seu filho, ela diz: Joãozinho, isso é feio. A fé cristã é cheia de absolutos. Mas se não há Deus, não existem certo ou errado. Concordam ateus como Richard Dawkins, Nietzsche, Sartre e o cristão Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Sem noção de absolutos morais, também se perde a noção de padrão de beleza. Sem certo e errado, sem feio e belo. Aí, funk e música clássica são a mesma coisa. Este urinol, exposto como obra de arte, é tão belo quanto a Capela Sistina de Michelangelo. E essa moça toda tatuada é tão bela quanto essa outra moça aqui. É só questão de gosto. Afinal, tudo é relativo. Os grandes artistas do passado estavam cientes de que a vida humana é cheia de caos e sofrimento. Mas eles tinham um remédio para isto: beleza, que confere consolo em meio à tristeza e afirmação na alegria. O belo é um dos elementos divinos para nos fazer transcender. Com a queda, a existência é pura desordem, caos e feiura. O belo seria uma das maneiras de superar, enfrentar, ir além de um mundo cheio de cardos e abrolhos. Quando um cantor compõe uma linda canção que possui complexidade e harmonia, o belo nos emociona. O complexo nos lembra da profundidade da existência. E a harmonia nos remete ao fato de que possuímos propósito. Ou seja, sempre havia um motivo para se fazer qualquer coisa, que para os cristãos era a glória de Deus. Mas pastores adeptos das tatuagens acham que, desde que não haja motivações negativas para fazer uma tatuagem,
o motivo nenhum moraliza o imoral. Ou seja, eu simplesmente quis fazer, que é exatamente a expressão do homem moderno, que sem Deus acredita não precisar de nenhum motivo. Sua vontade é o seu decálogo. É certo o que eu gosto, é errado o que eu detesto. A tatuagem ataca a modéstia. O cristão tem aquele desejo de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. É chamado a se sentar na última fileira, evitando assim se autopromover. As tatuagens são o oposto disso. Elas chamam a atenção. E pior, chamam a atenção para o seu corpo, ao invés de para as suas virtudes. É normal ver um cristão sem camisa, apenas para mostrar sua tatuagem, o símbolo de liberdade em relação a esses cristãos fariseus, criadores de regras inúteis. Por tudo isso, para mim, tatuagem é pecado. É o baixo subindo ao trono, o feio ganhando ar de beleza e o exibicionismo tomando o lugar da discrição.